Boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem com vocês. Bom, hoje eu vou tratar de dois assuntos em um vídeo só, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a questão do desigrejado e sintomas e características de pessoas desviadas dentro da instituição denominacional, né? Que é o corpo de Cristo que forma a igreja. Vamos começar pelo mais básico e depois eu avanço pro outro. Vamos lá. Sintomas de pessoas desviadas. É possível isso dentro da igreja? É possível. O desviado geralmente ele fala mal de pastores, lideranças. Geralmente ele xinga palavrão. Eu sei que uma palavra desviada é forte, né? Mas é pelo próprio bem, tá? Vamos lá. Basicamente essa pessoa não faz nada, ela reclama de tudo, né? Vai no culto para ficar procurando saber quem vai falar errado. Muitas das vezes ela acaba não concordando até mesmo com a liderança, com pastores. Complicado, hein? Esse tipo de sintomas, né, que a pessoa apresenta, o que isso vai causar na vida dela? Apostasia. Ou seja, são pessoas que infelizmente ainda não nasceu de novo. Você para refletir, se o arrebatamento acontece agora, como é que fica? Então tem que tomar um cuidado com esses sintomas aí. Ele é complicado, fala mal da vida dos outros. Às vezes quer escutar uma musiquinha mundana. Né? E aí vai na igreja só pra por ir mesmo, porque situação delicada. A mesma coisa acontece com o desigrejado. Alguns desigrejados, que eu já esbarrei com uns já, eles falam, eu sou igreja. Negativo. Você não é igreja sozinho, não. Você é templo do Espírito Santo. Você só se torna igreja quando você vai se reunir com seus irmãos para se congregar e cultuar a Deus. Ali forma o corpo de Cristo. E outro detalhe, tem o líder responsável à frente do ministério, tá? Tem um pastor lá que Deus colocou ele ali para uma função específica. Ninguém chega no ministério sozinho, chega lá se intitulando e fala, eu sou pastor. Não é assim que funciona não, amigão. Outra característica do desigrejado, ele fala que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. E para que serve o templo então? Ele foi construído com uma finalidade, não foi? Se fosse assim, então por que será que Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, né? No meio do deserto? Estranho, né? Então, se foi assim, por que Salomão construiu o templo? E a glória de Deus se manifestou lá dentro, a qual modo os sacerdotes não puderam mais executar as funções que eles estavam fazendo ali. Esquisito, né? Foi assim desde o início. Outro problema do desigrejado, ele é contra pastores e liderança. Esse tipo de pessoa, eu sei que vai doer um pouquinho o que eu vou falar. Esse tipo de pessoa causa um mal danado para a vida dela e para outros. É um câncer no meio da igreja. Eu espero que essas pessoas possam se arrepender, e nascer de novo. Tem pessoas que, se preciso for, tem que se batizar de novo. Não, eu tô falando fora de brincadeira. Porque eu já encontrei com pessoas desigrejadas que falam que eu não preciso ir na igreja não, porque eu tô em casa e Deus fala comigo. Pessoas assim se apoiam no próprio entendimento. Nós não temos que obedecer às lideranças? Obedecei a vossos pastores que vos falam a palavra e zelam pelas vossas almas. Hebreus capítulo 13, verso de número 7. Quer ver? Isso aqui foi quem falou, foi Jesus. Não sabeis que a casa de meu pai será chamada casa de oração? Aonde que era isso? No templo. Vamos lá. O templo não é igreja, tá? Fica bem claro isso aí.
O templo é um local onde as pessoas se reúnem para a glória de Deus se manifestar lá. O ajuntamento de pessoas assim forma o corpo de Cristo, que são os membros, e assim se dá origem à igreja. Procura na Bíblia de Gênesis e Apocalipse alguém andando sozinho. Eu não achei. Se teve profetas que ficou um momento sozinho, é porque ele estava numa missão específica. Mas você não vê ele sozinho. Sempre estava no meio da sociedade. Sempre estava no meio do povo. Senão como é que ele ia profetizar? No meio do nada, profetizando sozinho. Eu só conheço um profeta que estava no deserto, a voz que clama no deserto. O fato dele estar clamando no deserto não quer dizer que ele não foi se encontrar com pessoas para ministrar para elas. Exemplos dentro da Bíblia não faltam, né? Desigrejado é situação complicada. São pessoas que se amputou. Isso acontece de que forma? Tem alguns fatores. Um deles se decepcionou com pessoas dentro da instituição. É triste isso, né? Mas isso acontece. E isso pode acontecer de duas formas. Ou Deus está testando a pessoa, ou ela não passou no teste. Ou alguém tratou essa pessoa de uma forma talvez ruim, né? Ou não, acabou receptando direito a pessoa. Complicado, hein? Ou muitas das vezes entrou pro evangelho achando que era uma coisa e descobriu que era outra. Tem tudo isso aí. Se entrar pro evangelho e não estiver preparado para se renunciar, negar a si mesmo, é porque tem pessoas que querem entrar pro evangelho e viver de qualquer jeito. Engraçado é que eu já vi pessoas falar assim: vou procurar uma instituição que me aceita do jeito que eu sou. Qual o primeiro convite de Jesus? Vinde a mim como vós estáis. Mas Jesus mandou ficar da forma que você veio? Eu acho que não, né? Porque o evangelho é transformação. Alguns desigrejados que eu já encontrei aí em grupos de WhatsApp, em outros lugares, são pessoas que guardam mágoa no coração de pastores e liderança. Por isso que eu sempre falo, quando falo procurar uma instituição, procure uma que fala da salvação, que prega o evangelho. Se você vai ficar em um lugar onde só fala em demônio, onde só fala em dinheiro, onde só tem louvor, e não tem uma sã doutrina, não tem uma palavra, não tem reconciliação, não tem chamado ao arrependimento, esse lugar não é igreja. É uma passarela de desfile, onde não se recomenda as pessoas terem uma vestimenta correta, onde a pessoa não muda, não recebe a transformação, vive de aparência. Muitas das vezes quer mostrar uma coisa que... Nossa, o negócio vai ficar apertado, hein? Quer mostrar uma coisa que muitas das vezes não é. Isso é um grande problema, hein? Voltando para dentro do tema. Então, desigrejado, ele é basicamente isso. Fala que Deus não habita em templos feitos por mãos de homem, mas a glória de Deus se manifesta lá dentro, quando as pessoas se reúnem lá no templo. Porque depois que as pessoas vão embora do templo, Deus não fica lá. Não. Porque onde está 2 ou 3, ali Jesus ir. Depois que as pessoas saem daquele local ali, Jesus fica lá? Não. Mas o Espírito Santo que habita dentro de mim e de você, ele vai junto com você. Então o templo nada mais é para ajuntamento de pessoas. Para isso que serve o templo. Desigrejado muitas das vezes não observa as coisas que fala, meu. Sai por aí falando besteira. Porque infelizmente são pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Porque uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, ela não permanece a mesma pessoa que era antes. Não, ela muda. E outra, vamos lá. Vou aproveitar para engatar mais uma verdade aqui. Todas as pessoas que aceitam Jesus pela primeira vez, Jesus aceita elas. Só que se virar as costas para Jesus,
E é o que acontece. A pessoa tipo vira as costas para Jesus e... Vou usar uma passagem da Bíblia. Todos que meu Pai me der que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. São as pessoas que se desligam sozinhas. Quem é a única pessoa que pode se separar de Deus? É as pessoas à minha volta? Não. Sou eu mesmo com as minhas ações, minhas atitudes e posturas. O único que tem a capacidade de desligar você de Deus é você mesmo. É exatamente o que acontece com o desigrejado. Aí tem pessoas que não querem obedecer pastor, não querem obedecer liderança, quer servir a Deus do jeito que ela quer. Olha pra você ver como é que a arte do engano trabalha para arrastar as pessoas para longe de Jesus, para arrastá-las para dentro do inferno. Se não quer congregar, não tem problema. Agora ficar abrindo a boca para falar mal da igreja, amigão, você tá falando mal de Jesus, cara. Aí a brincadeira uma hora vai acabar mal, hein? Ficar falando mal de pastor, amigão do céu. Aí você tá brincando com fogo, rodando com gasolina em volta. Aí você vai se queimar uma hora, hein? Aí vai dar ruim, viu? E o que eu vejo de gente por aí falando mal de liderança, sabe qual que é o problema? Eu vou falar qual é o problema. Tem pessoas que querem cobrar dos outros, mas nem exemplo ela não dá. Pessoas com mau caráter. Vive de máscara. Nossa. Quer cobrar dos outros? Dá exemplo primeiro. Aí depois você cobra. Meu irmão, o que tem de gente pra falar besteira, não é brincadeira não, viu, meu? Não é sério mesmo. Não aceita de jeito nenhum. Isso não é ovelha não, é bode, mano. Não tem como. E olha aqui, meu amigo do céu. É assustador às vezes que eu vejo alguns comentando no grupo, né? Porque eu faço parte de um grupo de debate, né? E eu aproveito a oportunidade para evangelizar também, né? Quando eu pego alguém falando heresia, ou distorcendo alguma coisa, ou cometendo algum equívoco, eu vou lá e ajudo. Agora quando a pessoa tá falando heresia, fala uma heresia e depois fala outra heresia, aí eu dou umas carcadas. Uma carcada pelo próprio bem, né? Uma carcada que eu falo assim, uma correção, né? Uma chamada de atenção para ver se a pessoa se arrepende. Bonzinho, o que tem de pessoas trabalhando pro anticristo, não é brincadeira, não é sério, fora de brincadeira. Pessoa que é contra denominação, é contra templo, é contra dízimo, é contra oferta, é contra liderança. Irmãozinho, essa pessoa tá com o espírito do anticristo dentro dela. Tá vendo a apostasia onde acontece? A apostasia, ela ocorre de dentro da instituição para fora. Quer ver? Vou citar um texto bíblico. 1 João 2,18 para frente. Filhinhos, como já a última hora, como ouviste que veio um anticristo, agora muito se tem feito anticristo, porque é aqui onde que conhecemos que já a última hora. Saíram da onde? Saíram de nós, mas não era de nós, que se fosse de nós ficaria conosco. Da onde você acha que saiu desigrejado? Teve um rapaz uma vez num grupo de WhatsApp que ele falou assim pra mim: qual é a base bíblica que eu devo congregar? Hebreus 10, 24 e 25. Não deixando a congregação comer costume de alguns, mas admoestando muito mais, vede quando vai se chegando aqueles dias. Aí o texto. Sabe o que é deixar a congregação? Abandonar o corpo de Cristo, ser um membro amputado. Se desliga do evangelho e vai viver a vida achando que é cristão. Vamos lá. Se fosse para andar sozinho, então Deus não teria feito a mulher, teria feito tudo homem. Aí todo mundo ia andar sozinho, ninguém ia se reproduzir. Aí Deus teria criado os animais tudo macho, para não andar em banho.
Aí Deus ia pegar os animais e colocar disperso. Se até os peixes andam em carmudume, se os tubarões andam junto, as baleias andam junto, os bodes andam junto, os boi andam junto, os búfalos andam junto, jacaré e crocodilo andam junto, hipopótamo anda junto, os pássaros andam junto, as ovelhas andam junto, e as pessoas vão andar sozinhas? É brincadeira? Tá vendo como é que tem pessoas que faltam entendimento? Isso é pra você ver, né, como é que a cegueira espiritual mata as pessoas. Você acha que essas pessoas não se arrepender, você acha que vai acontecer o que com elas? Você acha que elas vão entrar no céu sem arrependimento? Pode entrar no céu para passar pelo trono branco. Eu acho que é a única possibilidade dela entrar no céu, mas fora isso... Meu, é triste demais. É triste, viu? É triste demais. Sinceramente falando, é triste mesmo. E às vezes dá tristeza, né? Porque você vê uma alma que tá ali dentro. Sabe por que eu tô falando isso? Porque um dia eu já fui assim também. E hoje eu não tô congregando. Não vou lá no templo lá pra adorar a Deus junto com os irmãos. Ó, pega isso aqui. Salvação individual, mas ser salvo no coletivo. Por que ser salvo no coletivo? Porque Jesus está vindo buscar a igreja, que é as pessoas. Uma vez que você aceita Jesus, você tem que perseverar até o fim, irmão. Se você parar no meio do caminho, você perde a sua salvação. E quando for congregar, procura uma instituição bíblica. Porque tem umas aí que só prega heresia, irmão. Tem outras aí que tá preocupado com outra coisa. Se vê uma denominação falando muito em dinheiro, sai fora e vai procurar outra. Vai procurar uma que prega sã doutrina. Quer um exemplo disso? Faço parte de uma instituição que prega sã doutrina pura. Sabe por que às vezes eu não fico indicando placa de instituição? É pra pessoa não sofrer decepção. Eu posso convidar a pessoa. Agora falar pra ela ficar lá, eu não falo não. Sabe por que eu não falo pra ela ficar? Vai que de repente alguém solta uma heresia acidental, ou acaba distorcendo alguma coisa, ou cometer equívoco. Tá vendo por que a Bíblia fala pra gente não ser mestre na igreja? Por que não deve ser mestre na igreja? Porque todo mundo pode errar, irmão. Até pra mim, essa mensagem é pra mim também. Você acha que é só para as pessoas? Não. A recomendação é pra mim também. Isso são sintomas de pessoas desviadas da fé? Também é sintomas de pessoas desviadas da fé. Ou se já se viu um camarada na internet falar assim, né? Ah, se eu fosse indicar uma denominação para a pessoa, eu ia falar, não, é melhor se reunir em casa com a pessoa, com a sua família mesmo. Veja se isso é conselho de dar para uma pessoa. Uma pessoa que não coloca em lugar nenhum, uma pessoa que não faz parte de instituição, não obedece o pastor da localidade, não obedece a liderança, é uma presa fácil pro inimigo, viu? E o inimigo toma conta mesmo. Ela vai dar um conselho para outra pessoa de que forma? Vou citar um exemplo na prática. Vamos supor que eu fosse um desigrejado. Uma pessoa chega em mim e vê eu evangelizando. Vai falar, qual instituição você pertence? Vai responder o que pra pessoa? Vai falar que você é igreja? É brincadeira mesmo, né?
Você quer ver por que tem que ter um líder à frente? Quem que chamou Moisés para libertar o povo do Egito? Foi Deus, Moisés que chegou lá sozinho. Não foi Deus que chamou ele não, né? Você percebeu por que tem um líder que Deus coloca à frente? É para guiar e apacentar o povo de Deus. Quer ver? Qual foi a ordem que Jesus deu para Pedro? Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Apacentar as ovelhas é função de quem fazer? Pastor. O desigrejado agora quer ser pastor sozinho. Mas é brincadeira mesmo, né? Tem hora que eu tenho que dar risada, meu. Você vê o cúmulo de ignorância de algumas pessoas, né? E uma pessoa ainda que se diz cristão, aí vendo a situação. Meu, não quer congregar? Não quer fazer parte do corpo de Cristo? Não abre a boca pra ficar falando mal de liderança não, meu. Fica de boca calada. Fecha a matraca, fica em silêncio. Não abre a boca pra falar besteira não, irmão. O que tem de pessoas incrédulas, pessoas, meu, tem pessoas que às vezes chega a ser nojenta, que não dá vontade de nem ficar perto. Você vê como é que tem pessoas que tem um espírito ruim dentro da pessoa. É o dia inteiro falando em piedade. Meu, tem que mudar, meu. Tem que tomar atitude, tem que tomar postura, meu. Tem que mudar de rota, meu. Tem que parar com esses negócios, meu. Você vê que no meio do povo de Deus existe ovelhas e existe bode também. Bode não aceita, fala 3, 4 vezes. Falou 4 vezes, amigão, já deu. O resto é orar, entregar na mão de Deus e deixar Deus agir. A sua parte você fez. O importante é falar. Falou, beleza, tá tudo certo. Deixa seguir. Respeito, é claro que tem que respeitar, mas eu não deixo de falar a verdade não, irmão. Não fui chamado para ficar em silêncio. Como é que você vai fazer o ID se não falar nada? Não vai falar contra a idolatria, não vai falar contra adultério, não vai falar contra para as pessoas parar de falar palavrão, para parar de falar mal de pastor, para voltar a congregar, amigão. Assim. Olha lá em Efésios capítulo 6. Obedecei aos senhores na vossa carne, porque isso é agradável a Deus. Sabe o que é obedecer aos senhores na carne? É você obedecer à liderança que Deus colocou na frente do ministério. Não existe pessoas, igreja sozinha. Coloca isso na sua cabeça. Não existe pessoas sozinhas igrejar. A igreja é formada por pessoas e não individualista. Jesus está vindo buscar o corpo, não está vindo buscar as pessoas individual. Deu para entender aí, né? E pessoas que não obedecem pastor, liderança, pode se preparar para ficar na tribulação ou pode se preparar para morrer sem salvação. Deus não vai ter misericórdia não, irmão. Quem está no meio da heresia, está fazendo coisa errada, não espera nada de Deus não. A misericórdia de Deus só alcança aqueles que se arrependem e aceitam Jesus e se convertem do mau caminho. Aí sim. Aí sim Deus tem misericórdia. Caso contrário, amigão, vai entender aí, né? São sintomas de pessoas assim.
Eu espero que Deus possa ajudar essas pessoas através do Espírito Santo de Deus. Possa tirar essas pessoas desse entendimento errado. O que tem de pessoas que se apoiam no próprio entendimento é brincadeira não. É brincadeira não. E é triste, viu? É triste ver almas se perder. Deus não queria isso aí não, mas o ser humano quer, Deus respeita o livre-arbítrio. Mas lá na frente, fica sabendo que cedo ou mais tarde Deus vai chamar para um acerto. Pode ficar sossegado. Quer correr, corre. Faz o que você achar que tem que fazer. Mas fica avisado, viu? Lá no futuro, na frente, Deus vai chamar para um acerto. E quando o acerto chegar, não vai ter desculpa e mimimi não, hein? Tudo que a gente faz, Deus escreve lá, hein? Fica tudo registrado lá. Pra depois chegar lá e falar, eu não sabia. Não sabia, né? Vai nessa ideia aí. Você que tá afastado, meu, volta. Você que se desmembrou da igreja, volta a ser ovelha de novo. Você que saiu da denominação, diferiram, vá para olhar para Cristo. Se você for para olhar para as pessoas e ficar reparando só no defeito delas, e você não reconhecer que você é um pecador falho também, você vai se decepcionar, meu. Vou falar um negócio aqui. O fato de ter um pastor à frente do ministério e eu ser um membro comum não quer dizer que uma pessoa é mais especial do que outra. Não, todos é especial para Deus. É que Deus colocou o pastor lá com uma função específica. Se Deus colocou ele lá, quem sou eu para questionar alguma coisa contra? Eu tenho que obedecer, amigão. Acabou. O pastor pediu, falou, tá falado? Amigão, tem que fazer, amigão. A menos que o pastor fale assim, ó, eu quero que todo mundo planta bananeira. Aí não, amigão, aí eu vou obedecer a Deus. Eu vou falar, não, ele tá... Ou ele não tomou remédio hoje, ou ele, sei lá o que aconteceu com ele no meio do caminho aí. Não, é engraçado que tem pastores aí que quer mandar na igreja achando que tá mandando na casa dele. Você acredita que tem gente assim? A igreja é minha, eu mando nela, eu faço o que eu quiser. A igreja não é sua. Deus te deu uma responsabilidade para você cuidar das ovelhas. E lembre-se que quem ensina e quem está à frente do ministério vai ser cobrado em dobro. Tiago 3:1, leia o que está lá escrito. Hebreus 13:7. Hebreus 13:17. Tá tudo escrito lá, amigo. Então todos que estão dentro da igreja, para Deus todos são importantes. A única diferença é que Deus colocou uma pessoa e Ele capacitou essa pessoa e colocou ela lá porque Deus olhou para ele e falou: esse aqui vai ser um bom líder para liderar o meu povo. E Deus vai e coloca ele lá. Não colocou Davi? Não colocou Moisés? Não colocou Josué? Não colocou Salomão? Não colocou Samuel? Não colocou o profeta Natan? Não colocou Pedro, Tiago, João, Apolo? Não colocou eles lá? O fato dele estar à frente do ministério não quer dizer que ele seja uma pessoa mais importante do que a outra. Não. Porque no momento que ele sair da linha, Deus vai tirar ele e vai colocar outro. É assim que funciona. A obra é substituível. Se um parar, Deus coloca outro. Morreu, não tem problema, Deus vai levantar outro. E vai continuar, entendeu? Deus vai pegar quem está mais rápido, quem tem o coração voluntário. Deus vai olhar para dentro dessa pessoa e vai falar: esse aqui eu vou colocar à frente do ministério que eu sei que vai dar bom. E é assim que Deus faz.
e aí Deus coloca uma pessoa responsável para liderar as outras. Exemplo bíblico não falta, né? Eu vou deixar para falar sobre dízimo e oferta em outro vídeo, tá? Sei lá, de repente talvez amanhã, não sei, vou ver aí. Então, sintomas de desigrejado e sintomas de pessoas desviadas dentro da instituição aborda tudo que eu falei aqui. Ela apresenta esses sintomas aí. Que Deus possa vigiar o nosso coração, principalmente o meu e dos demais irmãos, né? Para não se rebelar contra as autoridades que Deus constituiu. Quer ver? Olha lá o que está escrito em Romanos 13, de 1 a 5, mais outro texto bíblico. Toda alma esteja sujeito às autoridades superiores. E os pastores também não é autoridade, não? Interessante, né? Mais outro texto que... Olha que coisa. O desigrejado não obedece à liderança, não obedece o pastor, mas obedece o patrão e respeita os clientes. Quer dizer então que o patrão é mais importante. Não estou falando aqui para não obedecer patrão, tá? Mas eu estou citando um exemplo. Então quer dizer que obedece o patrão, que se não obedecer o patrão e não atender o que o patrão fala, o patrão manda embora e chama outro. É assim que ele faz. Engraçado o ser humano, né? Tem que obedecer a todos por igual. Tem que congregar, irmão, não tem jeito. Ou você é ovelha ou é bode. Não dá pra ser duas coisas. Não dá pra ficar em cima do muro. Ou jorra uma água ou jorra outra. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que tenha sido bênção, né?